Pronto, chegamos. Então, Olá! pessoal, queria começar dando, né, uma boa tarde para vocês, boa noite para quem está aqui em Portugal. Vamos começar a nossa live, mas primeiro de tudo eu queria agradecer, fazer um super obrigada mesmo para a Gabi, para o Pedro, para a Bruna e para a Islânia. Hoje, infelizmente, a Islânia não vai conseguir participar aqui com a gente, ela está com algumas questões pessoais para resolver. Mas a Islânia, se der certo, ela vai acompanhar a gente aí nos comentários também, né? Então, vai ter uma contribuição. Comecem quem já está aí acompanhando a gente, falando de onde vocês são, onde vocês estão e qual a experiência que vocês já tiveram zoológicos, para a gente saber também. Depois a gente vai pegar os comentários de vocês, as interações de vocês. Mas Perfeito. antes de a gente começar, eu queria explicar para vocês como que surgiu a ideia dessa semana de turismo e de zoológicos e por que que eu estava sentindo isso muito forte dentro de mim, por que que eu tinha que trazer esse conteúdo aqui para vocês. Na verdade, eu sempre gostei muito de visitar zoológicos. Eu sou de Sorocaba, né? Acho que a maioria de vocês já conhecem a minha história, a minha trajetória. E lá em Sorocaba tem um zoológico que é muito bom, assim, e eu morava no mesmo bairro do zoológico. Então, o zoológico era praticamente o quintal da minha casa. Então, quando eu estava em casa, nossa, estou entediada, eu ia para o zoológico e ficava lá, né, andando e vendo os animais, porque eu sempre gostei muito. E, assim, na minha experiência, na minha visão, os zoológicos, num geral, sempre foram algo positivo, porque eu enxergava os zoológicos como uma forma de educação ambiental e como um auxílio para animais, conservação, preservação e tal. Mas por que eu via dessa forma? Porque eu tinha um exemplo de zoológico, que no caso era o zoológico de Sorocaba, e sim, era um zoológico bom. E esse zoológico de Sorocaba, inclusive, é um zoológico referência em tratamento veterinário. Então, animais de outros zoológicos muitas vezes eram transportados até o zoológico de Sorocaba, ou a equipe do zoológico de Sorocaba ia até outros zoológicos para fazer atendimentos e cirurgias, porque era um lugar mesmo de referência. E o zoológico de Sorocaba também era classificado na categoria A do IBAMA, que é a categoria mais elevada, né? Eu até anotei aqui, ó, por que o zoológico tinha essa classificação. Que o zoológico de lá tinha essa classificação por conta da infraestrutura, que tinha transporte próprio, técnicos em regime integral de trabalho no zoológico, biblioteca, auditório, laboratório e programa de educação ambiental. Então, como eu sempre estive assim, bastante ligada com esse zoológico, eu entendia que zoológicos eram lugares bons, né? E aí, com o tempo, especialmente entrando para o mundo do turismo, começando a estudar, eu comecei a ver polêmicas, né? Porque é impossível não ter polêmicas nesse assunto, mas eu comecei a ter uma consciência ambiental também diferente e entender que, infelizmente, nem todos os zoológicos são tão bons assim. E que até mesmo nos bons zoológicos pode não ser a condição ideal para os animais. E aí entra também a questão de exploração animal, de visitas em parques, em aquários, que fazem esse contato forçado, né, dos animais com os humanos. Então eu comecei a refletir muito mais nisso. Durante essa quarentena, eu tive a oportunidade de visitar o Zoológico de Lisboa e eu achei a infraestrutura turística do lugar sensacional. E aí eu queria compartilhar com todo mundo do ponto de vista turístico, mas eu fiquei com muito pé atrás, porque de alguma forma eu poderia estar incentivando as pessoas a irem visitar todo e qualquer zoológico. Mas a gente precisa conhecer os lugares que a gente vai visitar, né? Conhecer como é o tratamento ali, especialmente com os animais, e especialmente para indicar esses lugares também. Então eu fiquei assim com essa ressalva e aí eu dividi essa questão lá no Instagram e a partir daí eu tive retorno da Bruna e da Gabi, nós fomos conversando e aí a Bruna já chamou o Pedro e a Islane e nós conseguimos montar essa equipe super legal para a gente tratar sobre esse assunto. Então a ideia dessa semana é realmente a gente poder refletir, trazer uma visão mais crítica, né, sobre os zoológicos para a gente não cair assim naquele discurso raso
de vamos fechar todos os zoológicos, vamos colocar todos os animais em santuários, né, para a gente não ser extremista, porque existem pessoas lutando a favor e pessoas lutando contra zoológicos, mas nós precisamos entender o por trás de tudo isso, né? O que é ruim e o que é bom, porque é importante, mas porque também é prejudicial, antes de a gente formar opiniões e sair divulgando lugares ou então boicotando lugares, sem antes ter um embasamento mais técnico, sem antes entender e pesquisar também sobre esses lugares. Então, foi isso que me motivou a formar aqui toda essa semana que nós construímos, que eu amei. Então, eu já vou deixar muito obrigada para vocês que me ajudaram, que abraçaram esse projeto, fizeram comigo. E eu acho que agora a gente podia, então, começar, né, a sintetizar tudo isso. Perfeito. Carol, assim, eu queria começar, na verdade, agradecendo você também, porque, assim, é dessas iniciativas que a gente consegue juntar gente tão bacana e bater um papo tão fantástico. Assim. Então, assim, muito obrigada a você também, por ter também feito toda a produção do conteúdo. Mas, então, gente, posso começar com uma introdução? Claro. Show. Então, tipo, como a gente viu nos outros vídeos, eu me chamo Bruna. Eu fiz meu mestrado em Gestão Florestal e da Natureza na Universidade de Copenhague. E eu trabalhei e estudei com a reintrodução de bisões, que é uma espécie específica que parece como uma vaquinha, na floresta de Bornholm, na Dinamarca, que era um local onde você não via mais os bisões. E eles estão trazendo agora de volta para estimular a biodiversidade local, para estimular a coexistência desses animais com os produtores de madeira, é uma iniciativa fantástica, que inclusive é aberta ao turismo, dado que você tem esse distanciamento e tal. Então, esse é o meu background. Perfeito. Mais alguém quer fazer uma introduçãozinha, se apresentar de novo? Não sei se todos que estão nos acompanhando viram todos os vídeos, né? Especialmente o vídeo introdutório, onde falamos de nós. Quem é o próximo? Gabi ou eu? Vocês que sabem. Pode ir, Pedro. Então, pessoal, meu nome é Pedro, né? Eu sou da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, sou biólogo formado na Universidade, bacharel, e tenho um mestrado em Ciências Naturais também pela Universidade. Tenho uma leve experiência, digamos, de alguns anos com manejo e resgate e reintrodução e reabilitação de fauna marinha, um pouco de tartarugas, golfinhos, peixe-boi, alguns desses animais. Hoje trabalho numa área totalmente diferente, trabalho mais com a parte de educação ambiental e com contato com comunidades pesqueiras, mas não deixei de lado essa parte animal, eu continuo fazendo trabalhos voluntários. Meu primeiro contato com o zoológico é algo que eu não disse para vocês ainda, mas eu cursava agronomia na UFESA e sempre tive vontade de fazer biologia, só que nunca tinha tido essa iniciativa de tentar fazer outra faculdade. E o antigo zoológico de Mossoró foi meu primeiro contato na infância, né, na verdade, com alguns animais, estava desativado e funcionava dentro da UFESA. E eu, vez ou outra, ia matar aula dentro do zoológico, olhando para os animais. E ficava tendo esse contato com os bichos. Então, uma das coisas que me incentivou também a sair da agronomia e ir para o que eu queria mesmo, que era a área da biologia, foi o contato com esses animais que eu tinha, animais que estavam praticamente abandonados no antigo zoológico. E fechou, ficou a cargo da universidade tomar de conta, mas só que era, digamos, algo muito precário. Os animais foram doados, estão em outras instituições, estão bem melhores, e eu decidi ir para a biologia, para ter mais contato, saber mais sobre os bichos. Legal. Agora vai a Gabi? Bom, meu nome é Gabriela, assim como a Carol, também sou turismóloga, né? Eu sou especialista em educação ambiental e sustentabilidade. Durante toda a minha graduação, fui pesquisadora dessa área e também eu tenho experiências, né, lá em Noronha com a questão da educação ambiental e da observação de cetáceos, tanto em Noronha quanto aqui no Rio Grande do Norte. Então, esse meu contato com essa área vem desde a época da faculdade e já tive também algumas experiências assim, bem negativas com questão de zoológicos, de aquário, então o meu interesse por essa área já vem disso aí. Legal. Então vamos lá, vamos começar então sintetizando, né, a nossa semana. A nossa primeira abordagem do primeiro vídeo foi sobre a diferença entre zoológicos e santuários, né, porque tem muita gente que
tem o discurso de fechem todos os zoológicos, coloquem os animais em santuários, então acho que é legal a gente entender essa diferença, né? E diferenças e similaridades também, né? E no primeiro vídeo a Bruna explicou pra gente o papel né, as diferenças e similaridades do papel institucional dos zoológicos e santuários. Mas então eu quero lançar aqui a pergunta: afinal, todos os animais deveriam ser retirados dos zoológicos e serem enviados a santuários? Então, eu não acho. Na verdade, eu acho que depois de tudo que a gente viu essa semana, é muito importante a gente parar de botar santuários contra zoológicos ou zoológicos contra santuários. É um trabalho complementar. Assim, como eu já falei anteriormente, a minha opinião como gestora florestal seria que assim, a gente não tivesse essa necessidade de existir um zoológico. Mas, atualmente, os zoológicos existem e eles estão ajudando, sim, as espécies. Só que se você quer realmente, eventualmente, introduzir uma espécie que foi reproduzida no zoológico, você também precisa do santuário. Então, vamos, né? Não é para fechar tudo. É claro, aí eu vou trazer aquele ponto-chave que a gente falou várias vezes nos vídeos. A gente tem que pesquisar e tomar consciência como turistas sobre como nós estamos estimulando as atividades destes zoológicos. Uma vez que a gente estimula zoológicos bons, como a gente já deu o exemplo do zoológico de Detroit, que tem boas experiências e boas práticas com os animais, aí show! É desse zoológico que a gente está falando. Então, é para pegar esses animais que se reproduzem nos zoológicos, levar para os santuários, fazer toda a adaptação para eventualmente ser introduzido. Então, não acho que tem que fechar todos os zoológicos, não acho que é isso. Os zoológicos ainda têm papéis importantes, mas já tem espécies que a gente viu também que não fazem mais sentido ficar em zoológicos, como elefantes. Então, esses casos específicos, eu acho que não deveriam estar lá. Pelo menos essa é a minha opinião, depois dessa semana. Eu acho que é justamente isso. É justamente isso que a Bruna falou. Eu acho que nós, como turistas, e principalmente também nós, como profissionais de turismo, temos mais ainda essa responsabilidade de pesquisar sobre os locais, de orientar as pessoas também sobre os locais que trabalham de forma correta, os locais responsáveis. Então, eu acho que no nosso caso de profissionais do turismo, nós temos uma responsabilidade ao quadrado, que não é só nós termos essa consciência, mas sim orientar as pessoas que convivem com a gente, no nosso trabalho, ou se a gente trabalha com atendimento ao turista, orientá-los também, né? Com certeza. Eu acho que a chave de tudo está na nossa própria fiscalização daquele ambiente. A gente procurar saber, antes de visitar um zoológico ou um aquário, ou seja o que for, como eles tratam os animais. Os animais são bem tratados, são bem alimentados, tem um profissional acompanhando os animais? Não tem? Esse é o problema. Eu não vou citar nomes, mas tem N entidades, isso vai de zoológicos, aquários, que não tem gente suficiente para atender os animais. Às vezes nem tem ninguém, digamos, especializado. Tem tratadores, e na maioria das vezes os tratadores são quem tem o maior contato com os animais mesmo. Mas o animal vai ao veterinário o quê? Quando adoece, uma vez no ano, então quando adoece. Então eu acho que o nosso papel também está na fiscalização. A gente tem que fiscalizar, saber se realmente esses animais estão sendo bem tratados, se aquele ambiente está tendo aquele cuidado adequado com o animal. Com toda certeza, Pedro. Desculpa, Carol, posso fazer mais um adendo? Claro, claro. Inclusive, porque como a gente viu na pesquisa do IBAMA de 2016, dos 101 zoológicos que existem no Brasil, infelizmente 77 deles têm maus tratos com os animais, casos de nutrição, mas aí a gente tem ainda 30% que trata os animais bem, como o de Sorocaba, que tem nota A no IBAMA que a Carol frequentava. Então, assim, temos bons exemplos. Vamos tirar esses maus exemplos, aprender com eles de verdade e estimular que mais entidades e mais zoológicos e santuários atuem da forma correta. E é legal a gente colocar também, até mesmo citando o caso de Sorocaba, que era um zoológico, né, com uma classificação A no IBAMA, mas ele ser bom não significa que seja a melhor opção também. Então, ele ser um exemplo não significa que não exista o que melhorar ali dentro, né? Desculpa, pode falar. Não, eu só ia falar com certeza, acho que foi um exemplo perfeito. Que bom. Nós já temos aqui duas perguntas
aqui, achei bem relevantes para a gente pensando, uma aqui do Fernando. Como saber se os animais são bem tratados nos zoos? E depois tem uma outra também que é legal, da Ana do Viajar Verde. Depois a gente responde a Fernando, já passo para a Ana. Eu talvez possa começar já respondendo o Fernando. Claro, à vontade. Então, Fernando, uma coisa que é muito boa, que a gente usa muito hoje em dia, é a internet. E eu não estou falando de uma forma vaga. Eu quero falar, na verdade, mais do TripAdvisor. O TripAdvisor é uma ferramenta de democratização da informação que, assim, está revolucionando realmente o turismo. Então, assim, eu estimulo muito a gente pesquisar nesses sites de reviews. O TripAdvisor é um que tem mundialmente, então você tem review de diversos lugares, mas no Brasil, vou procurar para você depois, então, um site específico do Brasil, mas o TripAdvisor já fica aí na lista com certeza para você procurar, porque a experiência das pessoas quando elas vão no zoológico conta muito. No geral, no mundo ideal, eu te aconselharia a falar com um especialista que trabalha lá. Por quê? Como a Gabi com certeza vai falar eventualmente, ela já trabalhou em zoológicos onde ela viu mais experiência e aí ela fala assim, gente, não vai para zoológico não. Então, no mundo ideal, eu te falaria para você pesquisar e conhecer as pessoas que trabalham lá. Claro que sempre tem viés, tá? Que nem a gente viu no SeaWorld. Mas, no mundo que a gente vive hoje, eu com certeza te aconselho a olhar no TripAdvisor. Se isso respondeu a sua pergunta, show. Se não, você faz outra que eu penso aqui na resposta. Mas eu acho que tem muito também essa questão do especialista, né? Porque muitas vezes a gente entra por exemplo, vou dar o meu exemplo, né? Quando eu fui para o Lujan, lá na Argentina. E aí é o exemplo que eu dei, foi até mesmo em outra live com a Gabi. E eu falei, nossa, eu cheguei lá, eu vi o tigre puxando uma tora, um tronco de madeira e brincando. E para mim, aquele tigre estava super ativo. E todo mundo me falando que o tigre era dopado. Como que um tigre dopado faria tudo aquilo? E se eu perguntasse para alguém ali do Lujan, do zoológico, provavelmente eles me falariam, não, tá tudo bem, né? O tigre tá bem aqui. E assim, eu não sou especialista, então assim, eu fui e vi um tigre brincando com uma madeira. Para mim, aquilo estava parecendo que ele era bem tratado ali, que ele estava bem, que ele não estava dopado. E aí fica difícil a gente saber, né? Ainda mais quando a gente não vai ter esse contato assim com alguém isento do interesse econômico ali daquele lugar. Mas também eu não sou veterinária, não sou bióloga. Como que eu iria saber se aquele animal realmente poderia estar apresentando um comportamento de um animal estressado ou que sofre maus tratos, né? Isso é bem difícil, acho que também, essa situação. É verdade. Então, assim, no mundo ideal, a gente conheceria um especialista que falaria a verdade. Esse é o mundo ideal. Mas no mundo que a gente vive hoje, então, vamos procurar no TripAdvisor, nessas ferramentas de review, porque as experiências das pessoas contam muito, para a gente entender se os animais estão sendo bem tratados nos zoológicos. Sim. Vou colocar infelizmente aqui. Pode falar, Gabi. Infelizmente é como a Carol falou, né? Quando eu estava na minha experiência negativa, se eu chegasse e falasse para alguém, corria o risco de perder, de ser demitida. Então, infelizmente, eu tinha que omitir algumas informações, né? Por isso que acho que eu não passei muito tempo, né? E quando eu saí, todas as pessoas que vêm me perguntar sobre um determinado local, né? Que eu não posso citar nomes, eu oriento a não visitar, porque a experiência que eu vivi lá não foi positiva. Uhum. Outra coisa, como a Bruna falou, a questão de você pesquisar na internet, para mim, é fundamental. Eu acho que hoje sempre você vai ter alguma informação sobre aquele ambiente que você vai visitar. E outra se você conhecer alguém da área de veterinária ou biologia, que conheça aquele zoológico, conheça aquela entidade, perguntar antes. E aí, o que é que você acha? Você acha que os animais são bem tratados? Porque nós que somos da área ambiental, a gente tem um olho clínico melhor para esses animais. Alguns animais eu consigo ver, esse animal não está bem não, esse animal está desnutrido, mesmo não sendo veterinário, sendo biólogo. Esse animal não está bem, esse animal está desnutrido, esse animal não está com fisionomia muito boa. Então, eu acho que essa entidade que a Gabi falou é a mesma que eu visitei uma vez, e eu vi animais que estavam em lugares que não deveriam estar, em recintos que não deveriam estar, às vezes minúsculos, né? Então, a gente acaba tendo um olho mais clínico para isso e sabendo que aqueles animais não estão sendo bem tratados. E principalmente um veterinário.
Veterinário é aquele que bate o olho e diz, não, esse animal aqui não tá bem. Perfeito. E eu vou, antes de ir para a pergunta que a Ana fez, ela complementou aqui agora com um comentário que é bem assim sobre essa pesquisa na internet, que ela também pode ser enviesada, né? Aqui, ó, muita gente que visita os santuários de elefantes na Ásia, que exploram eles, por exemplo, acham o máximo e fazem reviews maravilhosos no TripAdvisor. Porque essas pessoas estão indo com aquele sonho, aquela visão de poder ter o contato com um animal selvagem, né? E às vezes não tem essa análise crítica mesmo, que eu acho que a importância do profissional, de alguém qualificado falar sobre isso, é essencial. E mais do que isso também, né? Nós, enquanto sociedade, especialmente também os profissionais de turismo, levantar sempre essas questões para gerar reflexão, para colocar uma pulguinha atrás da orelha das pessoas, para fazer as pessoas pensarem mais e pesquisarem mais, acho que a gente começaria, talvez até partir para o quesito de educação ambiental, né? Uma conscientização antes disso acontecer, porque é até o que a gente falou durante os vídeos, né? O turista que vai lá pensa, mas é só uma foto, é só uma voltinha, mas é só uma foto, só uma voltinha para você. Porque para aquele animal não, né? Ele passa ali o dia todo na exploração e no trabalho. É verdade, mas eu achei fantástica essa observação. Viajar Verde, qual que é o nome dela, Carol? Desculpa. Ana, eu achei essa observação fantástica. Mas, inclusive, se você vê pessoas usando elefante como turismo, eu já recomendo você não nem olhar os comentários, porque, inclusive, elefantes já foram banidos de todos os zoológicos. E, inclusive, está começando a ser banido de atrações turísticas, porque eles já viram que a vida de elefantes é reduzida pela metade. Então, assim, com certeza, os métodos que a gente procura não são 100% infalíveis. Mas eu acho que o fato da gente já estar tendo um pensamento crítico, de querer pesquisar, sabe? E essa espécie específica aqui, como é que é quando ela está no zoológico? Assim, eu acho que isso já é o início de atitudes fantásticas para você evitar que o animal seja maltratado. Então, assim, não vai ser infalível o TripAdvisor, com certeza, acho que foi uma observação fantástica. Mas eu ainda acho uma ferramenta boa, porque eu já evitei de conhecer lugares por causa dele. Então, é por isso que eu estou aconselhando. Mas, de novo, se algum dia surgir uma dúvida, se vocês quiserem mandar pra gente, podem mandar. Super feliz em responder, de verdade. E vou partir para a pergunta da Ana, né, que foi antes desse comentário, que achei muito pertinente também. Como saber se um zoológico está pegando animais que eram livres e colocando em cativeiro para aumentar seus atrativos? Tem como a gente saber? Gente, isso é muito complicado, porque isso é o mesmo problema de tráfico de madeira ilegal no Brasil. É muito difícil, porque isso aqui não é uma atividade legalizada. Assim, no geral, Pedro, aí, Gabi, vocês me corrigem, por favor, se eu estiver falando alguma besteira. Mas, no geral, não é bem visto por nenhum biólogo ou nenhum especialista da área de meio ambiente que você tire animais do seu habitat natural, que estão extremamente saudáveis, e ponha no zoológico. Acontece? Assim, quase certeza que sim. Mas eu tenho certeza que de nenhum de nós aprova isso. Então, assim, infelizmente, eu não saberia te dizer. Infelizmente, não saberia te dizer nesse momento, mas eu já estou pensando. Não sei se o Pedro e a Gabi querem falar mais alguma coisa. Foi até o que eu falei em um dos vídeos, né? Que o ideal seria que essa comercialização, que eu também não sei como ocorre, né? Acabasse, tipo, não vai fechar todos os zoológicos, porque existem os animais resgatados, existem os animais que já estão lá, mas o ideal seria que essa comercialização acabasse. Só que para isso eu acho que precisaria ter leis bastante específicas, fiscalização, que é muito importante, porque eu também não sei como identificar, assim, quando o animal é comercializado, porque eu também nem tenho essa informação de como ocorre esse comércio. E também se tem uma forma, assim, de identificar. Inclusive, eu tenho essa questão também, porque muitas vezes a gente vê os zoológicos anunciando que nasceram bebês, né, no zoológico. Só que muitas vezes os filhotes que acabam nascendo ali em cativeiro acabam sendo transferidos, e a gente vai entrar até nesse tema aqui que a gente discutiu em um dos vídeos, eles acabam sendo transferidos para outros zoológicos. Então, nasceu aqui um filhotinho de onça. Mas no zoológico tal, eles estão sem onça, eles precisam de um exemplar. Aí acaba mandando para outro, né? Acho que existe essa transferência de animais entre zoológicos, mas não é o ideal, né? Acho que travou, gente. E eu acho também que também tem aquela questão de quando você tem o contato com aquele local que você, tipo, é daquela região. Então, você
consegue identificar melhor, né? Porque a experiência negativa que eu tenho, eu sei que muitos animais de lá vieram de comércio, porque eu sei que aquele animal ali não foi resgatado, que eu sei quais são os animais que são levados para lá de resgate, então eu tenho esse conhecimento do local específico. Então tem alguns animais lá que eu sei que é impossível eles terem sido resgatados, que eles foram comercializados, chegaram lá novinhos, que anunciaram vários meses que iam colocar isso nos seus atrativos, então eu sei que ele veio de um comércio. Como foi feito esse comércio, eu não sei, mas assim, eu tenho essa informação de que ele veio de um comércio. Um exemplo claro são algumas espécies exóticas que tem lá que a gente sabe que não são animais que dá para serem criados em casa devido ao tamanho, por exemplo. Então, justamente. Eu vou usar um exemplo de um animal que não tem lá apenas para exemplificar. Você imagine você ter um elefante num local como esse e dizer que foi resgatado. Não, eu não tenho como criar um elefante em casa, gente. A não ser que eu seja um cara muito milionário, que tem uma casa muito grande e tenha sido apreendido. Sim. Ó, bom, temos mais perguntas, tá? Eu tô gostando de ver o pessoal participando bastante aqui. A pergunta aqui do Eduardo. Qual a entidade que certifica os jardins zoológicos no Brasil? Ou qualquer um pode dizer que tem um jardim zoológico? Eu acho que santuários é mais fácil, né? Alguém investir e dizer que tem. Ou tô errada? O que você acha, Pedro? Não, eu acho que para as duas entidades você tem que ter... Eu estava lendo agora há pouco, antes de começar a live, vou citar como exemplo, a questão do Butantan, que o Butantan ganhou autorização para funcionar como jardim zoológico. E quem fez todo o trabalho de autorização foi, se não me engano, foi o Ministério do Meio Ambiente de São Paulo, se eu não me engano. Mas, com certeza, deve ter algum órgão como o IBAMA ou o ICMBio fazendo fiscalização por trás disso tudo. Eu não tenho como afirmar isso agora. Mas tanto na questão do santuário como do zoológico, não zoológico porque tem que ter exposição de animais, então talvez realmente seja um pouco mais complicado. O santuário, eu não sei como funciona a questão da exposição do animal, a questão da visitação. Eu acho que Bruna pode até corrigir melhor isso, explicar melhor. Mas eu creio que para as duas entidades você vai ter que passar por um processo de licitação, de licenciamento, vai ter que ter um processo de comprovar que você realmente tem condições de manter aquela instituição. Aí, se a entidade vai ser só o Ministério do Meio Ambiente, ou o IBAMA vai participar também, ou o ICMBio, isso não tenho como dizer de certeza agora. Entendi. Eu realmente não sei sobre a certificação, né? Mas o zoológico, assim, não dá para qualquer pessoa abrir, né? Acho que até porque tem que ter um mínimo de estrutura, né? Para ter essa aprovação e tal. Não dá para simplesmente, tem um espaço aqui que cabe um animal. Até porque nos Estados Unidos, mas a gente está falando do Brasil, mas nos Estados Unidos é muito comum, né? Tem até esse documentário novo que saiu na Netflix, mas de falar sobre de as pessoas terem animais, tigres e tal, é mais fácil esse acesso. Mas se não tiver, por exemplo, no Brasil, algo que certifique, né? Que exija ali, como tem, sei lá, Anvisa, esses órgãos, qualquer pessoa poderia pegar um animal e, né, a gente vê muito comércio ilegal de aves, né, as aves silvestres, então qualquer pessoa poderia ter em casa e falar, tem um zoológico no meu quintal, e aí começar a lucrar em cima disso também, de repente? Então, eu acho que a pergunta do Eduardo é muito boa. Eu acho que, como nós nunca tivemos experiência necessariamente abrindo zoológico, a gente tem mais experiência com os órgãos que fiscalizam, o IBAMA e o ICMBio, eu não saberia dizer qual que é a entidade que certifica. Mas que um certificado é necessário, isso não tem a menor dúvida. Porque eu acho que a pergunta dele deixa isso de forma implícita, né? Porque, por exemplo, eu já conheci pessoas, conhecido de conhecido, né? Que tinha, assim, mais 5 araras azuis. E aí eu fiquei, como assim? Isso não é normal, essa pessoa é pesquisadora? Não era, e eu achei extremamente estranho. E aí, eventualmente, eu, comecei a perguntar muito sobre, porque aquilo estava me incomodando de uma forma bem, né, preocupante. E aí eu descobri que a pessoa tinha uma autorização do IBAMA para ter aqueles animais. Aí, ok. Mas, assim, isso não é um zoológico. E eu, com certeza,
Por exemplo, o caso do documentário dos tigres do Netflix, assim, é um troço bizarro, e eu acho que é, inclusive, por isso que agora está tendo toda uma nova regulamentarização em volta do que é autorizado de você ter de animais exóticos em casa. Mas, então eu diria que não, eu não acho que qualquer um pode dizer que tem um jardim zoológico. Se eles estiverem fazendo isso, também não está sendo de forma legalizada. E com certeza o IBAMA e o ICMBio teriam que ir no local para eventualmente verificar. Então, assim, eu até imagino que talvez o IBAMA e o ICMBio sejam responsáveis por esse tipo de certificação. Mas agora, certeiramente, qual que é o órgão que faz isso no Brasil, eu não tenho certeza. Olha, assim, Mas depois para também a você gente fazer pode transporte. pesquisar e colocar aqui nos comentários, né? Uhum. Então, para você fazer transporte animal no Brasil, você tem que ter um CISBio, que é uma documentação que você retira, se eu não estou enganado agora, junto ao IBAMA. Então, você não pode simplesmente transportar um animal da fauna, o animal exótico. Animal exótico, normalmente, se você tiver autorização, que você tem como conseguir quando você compra o animal, tudo bem. Mas você, por exemplo, se eu encontrar um animal ferido na estrada e for transportar esse animal, mesmo eu estando levando ele para um veterinário sem um CISBio, eu posso ser multado por isso. Então, eu não posso fazer o transporte de animal sem um CISBio, e quem libera um CISBio é o IBAMA. Quanto a você ter um ambiente como esse, com certeza você vai ter que fazer um licenciamento ambiental em cima disso tudo, né? Hoje no Brasil, praticamente para tudo, a gente tem que ter uma licença ambiental. Então, isso, no caso da licença ambiental, normalmente os órgãos municipais, dependendo do tipo de licença, do que você quer fazer, os órgãos municipais é quem faz a fiscalização. Por exemplo, se eu quero fazer um zoológico em Mossoró novo, eu vou ter que me reunir com a Secretaria do Meio Ambiente, vou ter que ir até provavelmente aos... Eu não lembro o nome do órgão agora, quando eu lembrar eu falo. Enfim, eu não lembro. É um órgão do governo do estado que tem aqui na cidade. Vou ter que ir lá, dizer, olha, eu estou querendo montar um jardim geológico, o que é que eu preciso? Você vai precisar dessa documentação aqui, vai precisar desse licenciamento em específico. Então, vou ter que apresentar o licenciamento ambiental, vou ter que tentar a licença junto com o IBAMA também. Então, para você ter um zoológico, é algo um pouco, digamos, burocrático, e não é qualquer pessoa que consegue ter. Legal. O Thiago está até comentando por aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. O que nós achamos sobre o comércio de animais exóticos e raros que falam que vendem para diminuir e combater o mercado ilegal. Aí a Ana até respondeu que para ela isso é mercado ilegal também, né? Eu concordo com a Ana. Concordo. Não dá certo, não. Eu acho que qualquer animal... Pra mim só muda o nome. Eu acho que qualquer animal, se você quiser ter em casa, eu acho que tem que ser algo temporário. O animal está ferido, eu vou tentar tratar esse animal. Ótimo. Mas ter em casa qualquer tipo de comércio, eu não sou a favor. E eu conheço pessoas que trabalham com a parte ambiental que têm seus animais silvestres em casa. Então, como biólogo, eu não sou a favor. É aquela história que a gente sempre fala. E até que eu falei com vocês, eu acho que isso não foi ao ar em um dos vídeos, mas eu vou citar agora. Você é biólogo e você come carne. Beleza, e você é biólogo e tem um aranha em casa, você cria uma cobra, você cria uma tartaruga, um animal que deveria estar solto e você está com ele em casa preso. Então eu sou contra qualquer comércio e qualquer animal que seja mantido em casa. Sim, a gente não, claro que a gente não está falando de gatos e cachorros, a gente está falando de animais exóticos. De animais exóticos. Sim, exato. Mas é só para deixar claro que, né, de vez em quando... E é justamente... pegando a deixa aí da Bruna, é o que eu sempre falo. Gente, tem tanto cachorro, gato abandonado na rua. Vai resgatar um animal desse para cuidar, não pegar um animal que não é um animal doméstico, não é para você estar criando dentro de casa. Você está fazendo algo bem melhor do que você está mantendo um animal que não é para estar ali. E recentemente até tivemos o exemplo do estudante de veterinária lá, né, com a cobra no Brasil. Tivemos esse exemplo também, e é difícil. Eu lembro que meu pai vem da cidade pequena, vem do sertão mesmo aqui do estado. E ele adora criar aves. Ele adorava, na verdade. Meu pai chegou a ter 20 tipos diferentes de aves. E hoje eu convenci a ele e mostrei. Tem até
eu vez ou outra fotografo algum e boto no meu Instagram, que vocês já viram. Eu convenci ele que se você cuidar ele solto, colocar alimento, eles vão vir e vão estar felizes de estar vindo até a tua casa. É melhor do que manter eles presos. Sim. Isso mesmo. Olha, eu tô gostando de ver, tem bastante. Eu também sou de uma cidade do interior. Pode falar, Gabi, pode falar. Eu também venho de uma cidade bem pequenininha, e quando eu nasci e me criei no meio do mato, né? Quando eu era criança, nossa, o meu sonho era ter um pássaro. Meus vizinhos todos tinham um pássaro dentro de uma gaiola. Meu sonho era ter. Aí eu ficava azucrinando meu pai para arranjar um pássaro para mim. Aí ele trazia, botava dentro da gaiola, quando eu adormecia, ele soltava e dizia que ele tinha fugido. Para que eu não mantesse ele preso, mas ele tinha feito a minha vontade, mas depois ele tinha dito que podia. Mas, Carol, será que eu posso fazer só mais uma adendo sobre a última pergunta com relação aos animais exóticos? Claro. Uhum. É só porque eu sei que muitas vezes ainda existe muita gente que tem muito interesse por compra de animais. Mas eu queria explicar um pouquinho para essa pessoa qual era o Thiago? Era o nome dele? É, Thiago. Thiago. Eu queria explicar um pouquinho mais para o Thiago por que isso é errado. Então, hoje em dia, quando a gente tem um animal exótico e as pessoas normalmente querem comprar, é muito provável que esse animal esteja cada vez mais entrando em extinção, porque tem mais gente querendo o material raro e exótico dele. Tanto que, assim, como a gente falou nos outros vídeos, tem rinoceronte entrando em extinção. O rinoceronte do norte da África, assim, já tinha um santuário sendo tratado, porque os caçadores ficavam cortando o... É chifre que se fala? Horn. De quem? De qual animal? Rinoceronte, eu acho que é corno, eu acho. Obrigada. Eu acho. Eu sei que é horn em inglês, mas enfim. Eles cortavam essa parte para utilizar. E assim, o que acaba acontecendo é, mesmo que você legalize isso, você não está deixando de destruir o habitat natural desses animais. E o que acontece é que, uma vez que você destrói o habitat natural desses animais, você acaba destruindo o habitat para outros animais também, que dependem que esse animal exista. Então, assim, você legalizar isso não é uma coisa boa, independente de que forma você olhe. Então, eu só queria complementar isso, que eu acho que faltou um pouquinho mais de justificativa por que isso é ruim. Eu só queria explicar um pouquinho mais do porquê. Perfeito. Legal. Deixa eu colocar aqui, que tinha mais pergunta, inclusive... cadê aqui? Aqui, da Luísa. Quais outras formas de arrecadação que o zoológico pode ter além do turismo, para manter o investimento sem precisar explorar certas espécies, né? Isso é um assunto que a gente abordou também durante a semana, porque até mesmo que a gente está falando de ter um exemplar de cada espécie no zoológico, vai muito pela questão da exibição mesmo, pelo lucro, né? Então, venha visitar o urso polar, e aí o pessoal vai lucrando em cima disso, mas os zoológicos... a gente, de certa forma, não. A gente precisa ainda desse papel dos zoológicos, né? Principalmente assim, na questão do resgate e dos cuidados desses animais que não podem voltar para a natureza. Mas eles também precisam do dinheiro ali para se manter, para cuidar desses animais, porque são custos altos, né? Uhum. E aí, como que pode gerenciar isso sem transformar o turismo numa coisa exploratória? Sim. Bruna, rinoceronte é corno. O corno, se você cortar, não cresce de novo. O chifre, se você cortar, ele cresce novamente. Perfeito. Mas alguém quer começar a responder a pergunta da Luísa? Porque eu tô interessada na pergunta dela por um outro ponto. Talvez alguém queira começar respondendo e aí eu ponho meu outro ponto. Tá. Bom, nos vídeos a gente falou, né? De forma de patrocínio, também até deu o exemplo daqui do Zoo de Lisboa, que empresas apadrinham os animais, então elas fazem publicidade, né, no recinto desse animal, falando que ela apadrinhou esse animal, que ela cuida desse animal, e isso gera publicidade para a empresa e verba para o zoológico cuidar daquele animal. Esse é um dos pontos, né? E acho que é legal você comentar também, Bruna, daquele exemplo que você deu, acho que foi do zoológico de Detroit mesmo, que quando eles ampliaram o espaço, eles acabaram tendo mais verba, né? Eles investiram mais para os animais e acabou tendo mais verba. Então, não foi só a expansão do espaço. O que aconteceu? Na época, acho que foi uns 5 anos atrás, antes de banirem elefantes nos zoológicos, o zoológico de Detroit, ele tinha elefantes e tinha ursos polares em espaços muito fechados.
Com muitas pesquisas e intervenção de órgãos internacionais, eles viram que não tinha nenhum jeito dos elefantes ficarem naquele espaço. Mas os investidores estavam preocupados que se retirassem aqueles animais dali, o zoológico ia perder verba, ia perder renda. Só que o diretor do zoológico, mesmo assim, transferiu os elefantes para um santuário para passar por todo o processo de adaptação para a reintrodução. E como os ursos polares, que era outra espécie que eles estavam preocupados, que também estavam vivendo em espaços muito fechados, eles fizeram uma reforma no zoológico que aumentou o espaço deles, onde os ursos polares estavam, para 1,4 acres, que são mais de 5 mil metros quadrados. Porque eles analisaram que os hábitos dos ursos polares são extremamente antissociais. E depois disso, quando o público reparou que o zoológico estava respondendo e estava se preocupando com o bem-estar desses animais, a renda do zoológico aumentou em 50%. Então, assim, eu acho que não necessariamente são outras formas de atuação, mas é rever a pauta atual para manter investimento e ainda, sim, aumentar a renda. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Mas não sei se o Pedro e a Gabi querem fazer um outro ponto, porque eu ainda quero falar dessa pergunta da Luísa por um outro ponto aqui que eu estou interessada. Muito interessada. Pedro e Gabi, querem complementar? Como eu tinha falado até nos vídeos, acho que uma das formas de que se os zoológicos estão preocupados com essa geração de renda, pode utilizar a questão de venda de souvenirs, como o caso do Tamar, nos centros de Tamar sempre tem, vende camisa, agenda, imã, porque todo turista gosta de comprar uma lembrancinha para levar para casa. Então já é algo complementar. Ou então, a questão da publicidade, você também pode fazer umas assinaturas, tipo, ajude aqui a se manter, você dá a pessoa doa tanto e você dá um brinde, que é como o projeto que eu fui bolsista, o projeto Golfinho Rotador, ele tem essa forma das pessoas ajudarem a manter o projeto. Você assina e eles lhe dão um brinde, uma camisa, um livro, algum brinde simbólico, mas a pessoa se sente, tem aquele sentimento de que está ajudando, né, aquele local a se manter e a preservar e a cuidar dos animais. Então, eu conheço a Luísa e é por isso que estou super interessada em responder a pergunta dela de outra perspectiva, porque a Lu, ela é uma pessoa muito preocupada e eu admiro muito isso nela. E eu acho que ela está perguntando isso exatamente porque ela quer frequentar zoológicos, mas ela também está preocupada em como o zoológico vai se manter financeiramente. Mas, Lu, eu não acho que os zoológicos nesse momento estão passando por problemas financeiros. Claro que durante a pandemia eles estão, porque as pessoas não estão visitando. Mas eu queria te responder essa pergunta de um outro ponto, que é agora que eu vou entrar. A gente não necessariamente precisa ir em zoológicos para ver os animais. E o exemplo que a Gabi estava dando é perfeito, e eu quero fazer um exemplo disso, porque tipo, tem projetos como o Projeto Tamar, que trabalha com tartarugas na costa do Brasil, que ele também precisa de investimentos muitas vezes, porque eles trabalham diretamente com a reintrodução de animais de natureza, trabalhando para manter a extinção de diversas espécies de tartarugas, e eles também precisam. E uma das formas que eles fazem para as pessoas não precisarem ficar passando a mão nos animais e ficar vendo eles sempre, você também pode adotar uma tartaruga. E você ganha um certificado dele. Eu tenho uma tartaruga chamada Bill, eu tenho uma tartaruga entre muitas aspas. Eu tenho um certificado de que eu comprei no Projeto Tamar, falando que eu tenho uma tartaruga chamada Bill. Então, essa é uma forma que, tipo, a criança acredita que ela tá, tipo, apadrinhando aquela tartaruga. E dessa forma você também consegue investimentos. Mas muito legal saber que tem essas opções que nem a Gabi falou, eu não conhecia ainda. Show. Tem uma ONG aqui no Rio Grande do Norte, que é a ONG no Mar, que trabalha com tartarugas marinhas. Eu acho que talvez até a Gabi conheça. Eles realizam abertura de ninhos de tartarugas. E eles estão na região de São Miguel do Gostoso e Touros, mais ou menos. Assim como o CETAS da Costa Branca hoje também está atuando assim também, fazendo abertura de ninhos. E eles fazem todo um evento durante a abertura de ninhos. E se vocês acompanharem bem as redes sociais dessas instituições, tanto do CETAS como da ONG no Mar, vocês podem acompanhar quando vai ter soltura de animal, quando vai ter abertura de ninho. E é uma forma de você poder acompanhar esses animais de perto, porque, cara, você vê uma abertura de um ninho de tartaruga é uma coisa que você não tem como você descrever. Você tem que ver para você entender o que você entender. E é algo que você não vai ver num cativeiro, por exemplo. Não vai ver o nascimento dos animais num cativeiro. Vai ser muito, muito pouco provável. Então, tem muitas instituições que realizam soltura de animais,
realizam reintroduções, abertura de ninhos, tem inúmeras locais que você pode fazer turismo de observação, que não seja com animais presos também. Eu posso citar aqui inúmeras praias que as pessoas daqui do estado nem conhecem, que eu sei que aparecem golfinhos próximo à praia. E eu já vi inúmeras vezes golfinhos atravessando rios aqui no estado. Então, eu não sou uma pessoa que vai dizer, eu não incentivo que você não vá para o zoológico. Não, vá. Mas é como a gente falou no início do vídeo. Vamos procurar saber qual é o bem-estar desse animal, como esse animal está sendo tratado. E, se você puder, visite um animal solto na natureza, que é uma experiência bem mais espetacular do que dentro de um zoológico. E, poxa, Pedro, eu vou complementar uma coisa que você falou, que acabou de me tocar e que, na verdade, é uma coisa ótima. Que muitas vezes a gente não tem resposta. Qual que é o zoológico que pode? Como é que a gente sabe? Então, a próxima vez que a gente for, nós todos que estamos assistindo aqui, respondendo as perguntas, a próxima vez que a gente for no zoológico e a gente achar que aquele animal ali tá com algum problema, vamos pesquisar e entender. Vamos tentar. Será que ele realmente está sendo maltratado? E se a gente realmente descobrir que ele tá, fala, não vai mais nesse zoológico aqui porque ele realmente maltrata os animais e tudo. Vamos tomar essa consciência pra gente também. Muitas vezes a gente não vai encontrar resposta, mas a gente mesma, a nossa experiência pode ser a resposta para outra pessoa. Entendeu? Então, acho que isso é uma coisa válida de trazer como ponto também. Luísa, se você puder ir em Bonito, vá, que você não se arrepende. Eu vi seu comentário aqui agora. Ela acabou de colocar aqui. Lu, Toca da Arara, Projeto da Jiboia. Recomendo. Eu amo esse lugar. Bonito é um dos lugares mais maravilhosos da face da Terra. O Thiago tá ali pertinho, né? O Thiago tá sempre lá em Bonito. O Thiago consegue compartilhar também algumas experiências lá. Pessoal, a gente tem mais perguntas aqui, eu já vou terminar de abordar. Só queria, para a gente não perder muito aqui o ponto da live, um dos próximos tópicos que a gente abordar seria justamente sobre essa parte de educação ambiental, né? Que a gente já meio que falou sobre isso agora. Mas a gente vê também que, pelo papel institucional do zoológico, tem essa questão de educação ambiental, e ela ocorre justamente com essa aproximação de humanos e animais, né? Só que como que a gente pode trabalhar uma educação ambiental dentro do zoológico ou a partir do zoológico? Porque, assim, quando as pessoas vão para o zoológico, elas vão em busca de entretenimento e de lazer. E é muito difícil ocorrer ali uma sensibilização, porque as famílias levam as crianças, olha o bichinho que bonitinho, mas é muito difícil você ver alguém explicando, de repente, para uma criança, ou até mesmo nos zoológicos ter totens informativos, por exemplo, por que aquele animal está ali, como que aquele animal chegou até ali, o que o zoológico tem feito por aquele animal, né? As pessoas estão ali mais pelo lazer. Como que vocês acham que a gente pode, sabendo que os zoológicos continuarão existindo, porque eles se tornam necessários pela nossa situação de degradação do meio ambiente, eles continuarão existindo. Existem pessoas que continuarão visitando os zoológicos, e nem todas com uma consciência ambiental bem esclarecida, né? Uma análise mais crítica. Então, como que a gente poderia trabalhar essa questão da educação ambiental dentro do próprio zoológico para criar uma sensibilização nessas pessoas? Carol, na verdade, eu acho que enquanto você estava falando, você deu a sugestão. Sério, em contar a história desse animal. Muitas vezes, quando a gente vê cachorros e gatos que são para ser adotados, muitos deles são adotados quando você conta a história deles e pelo que eles passaram. Então, dentro de um zoológico, se você põe um pequeno, daqueles bannerzinhos, né? Se você põe em frente, né, a cada espécie, e você conta como aquela espécie foi parar ali, e o objetivo, eventualmente, que eu espero do zoológico, de como ele pretende reintroduzir os filhotes, é exatamente assim que você sensibiliza a pessoa. Porque se a pessoa está vendo um animal saudável na frente dela, poxa, que legal. Mas se tiver uma foto de como esse animal estava quando ele estava sofrendo maus tratos, e por isso que ele foi parar lá, exatamente para ele ter a reabilitação, como no santuário também, eu acho que isso pode sensibilizar as pessoas. Pelo menos eu sei que isso me sensibiliza toda vez que eu vejo a história de um gatinho e de um cachorrinho. Perfeito. E complementando o que a Bruna falou, é justamente isso, também concordo, e em caso de crianças, né, que é muito mais difícil chamar a atenção delas, de parar daquela atividade de lazer, essa história pode ser contada de uma forma mais lúdica, como um gibi,
Então, com uma historinha em quadrinhos que faz com que prenda a atenção delas. Então, isso vai chamar a atenção delas, elas vão ter o interesse em ler aquela história e vão ter vão receber a educação ambiental, né, de uma forma lúdica. Ótimo, nossa, adorei esse exemplo também, Gabi, de gibis, histórias em quadrinhos, né? Inclusive, poderia ser material dos zoológicos para divulgação, por exemplo, em escolas, né? Não esperar que o visitante vá até o zoológico, mas já distribuir isso como uma forma de sensibilização antes, né? Adorei. E até mesmo ir para a lojinha de souvenir, né? De repente fazer aí alguns materiais didáticos assim e ser uma forma de souvenir ali que também pode gerar uma renda. Exatamente. Outra coisa que podia ter, os poucos zoológicos que eu visitei, não foram muitos, não tinham informações sobre a espécie. Eu acho que é algo que poderia ter também. Tem uma arara canindé ali. Onde é que essa arara vive? Qual é o habitat dela? O que é que ela se alimenta? Como esse animal se reproduz? Tudo. Algo explicando um pouco sobre a espécie também. Algo que eu nunca... Pelo menos os poucos que eu visitei, né? Não vou dizer que são todos. Os poucos que eu visitei não tinha informação nenhuma sobre as espécies. E quando você chegava para alguém do próprio zoológico e fazia perguntas desse tipo, a pessoa não sabia responder às vezes. Alguns sim, outros não sabiam responder. Isso é mesmo. O próximo tópico que a gente tem aqui, vou introduzir o tópico e, na verdade, já vou puxar aqui a outra provocação do Eduardo, que achei sensacional, é uma coisa que a gente conversou bastante, né, para fazer os vídeos também, sobre a exploração de animais. Então, muitos atrativos, né, muitas empresas ou pessoas utilizam animais como atrativos, então exploram os animais para que os animais se tornem atrativos turísticos, né? E aí a gente entra com passeio ou apresentação de animais, tirar foto e tal. E a questão que eu tenho em relação a isso é como se essas atividades fossem encerradas, que seria o ideal, né, para acabar com essa exploração animal. Qual o melhor tratamento e o melhor assim, direcionamento para esses animais pós esse encerramento? Mas acho que antes de a gente abordar isso, né, no caso de essas atividades serem encerradas, como lidar com esses animais a partir de então, eu quero colocar aqui a pergunta, a provocação do Eduardo, que eu achei muito boa. Não pode passear de elefante, mas de cavalo pode? Mesmo considerando que os elefantes asiáticos estão incorporados na sociedade asiática há mais de 1000 anos? Então, eu quero começar falando que o Eduardo é um pesquisador que eu respeito muito. Eu estou muito feliz de ele estar fazendo perguntas. Então, a gente falou nos vídeos que quando entra em questão cultural é muito complexo. Então, assim, não pode passear de elefante, mas a gente tem que falar aqui da diferença, porque a gente está falando de elefantes em zoológicos. Foi visto que reduzia a vida dele pela metade, comparado com elefantes que são usados na Ásia em áreas de retirada de madeira. Então, assim, não tem como a gente criar a solução de, exatamente como o Eduardo falou, para uma sociedade que usa o elefante há mais de 1000 anos. E não necessariamente também, eu acho que vamos lá, tem uma linha tênue aí, mas é importante a gente falar. Muitas vezes, os elefantes também são animais bem tratados que ajudam a continuar a subsistência de várias culturas, como a asiática, retirando madeira, por exemplo. Mas tem que ter aquela diferenciação, e aí a gente entra no cavalo, e a gente vai falar do dromedário, que a Gabi já conhece bastante. Aquela diferenciação que o animal também tem que ter horas de trabalho. E aí, para mim, começa a transcender um pouco a questão cultural e mais do cuidado com os animais. Eu tô falando, o elefante não deveria ser paradisado nessas culturas que já usam há muito tempo, mas eles também têm que se adaptar à realidade que os elefantes foram banidos em zoológicos e estão vivendo menos quando você usa ele para trabalho. Como é o caso de dromedários. Né, Gabi, eu acho que ela pode complementar agora com o caso que ela viu. Isso, aqui em Natal existe, em Natal não, né? Na verdade é na região metropolitana, né? Existe o passeio de dromedários, que durante muitos anos foi um dos principais atrativos daqui. Aí sempre quando eu questionava as pessoas para, eu não acho correto esse passeio e tal, as pessoas sempre vinham com questionamento.
Ah, mas eles são bem tratados, vocês já foram lá no local onde eles ficam, eles se alimentam bem, eles são bem tratados. Sim, eu sei que eles são bem tratados, mas é aquela questão, eles não escolheram estar ali trabalhando, então eu acho que, tipo, me dói quando eu vejo se senta, né, se abaixa, e é induzido a se levantar para um turista sentar em cima e tirar uma foto e fazer um passeio caro e que para mim não, assim, o local é extremamente belo. Nós temos o local onde fica uma das nossas praias mais bonitas aqui do estado, assim, uma praia muito bonita, então eu não acho que seja necessário você fazer aquela foto, fazer aquele passeio ali, porque é uma questão de que eles não escolheram estar ali, né? Sim. E acho que vai bem diferente da questão dos elefantes que são utilizados para o trabalho. Acho que se tem a necessidade de utilizar o animal é uma questão, mas aqui nós não temos essa necessidade de utilizar esse animal como atrativo turístico, tendo em vista que a gente já tem inúmeros atrativos, então eu acho algo desnecessário. Sim, porque muitas vezes o animal também ajuda na subsistência do ser humano. Nesse caso, tem que ter um balanço. Você não pode simplesmente virar e falar, não, não pode ter. Mas no caso do dromedário trabalhando 16 horas por dia, qual que é a necessidade disso? Não tem É só uma necessidade. questão de puro egoísmo. Assim, por exemplo, se o rapaz tivesse um cavalo e trabalhasse com ele 4 horas por dia, é uma opção turística, mas que também respeita o animal. O que não faz sentido é você achar que o animal está ali sempre e que ele vai sempre fazer os horários que você assumir. Não acho que é esse o caminho. Eu acho assim que, na verdade, a gente tem que pôr mesmo essa diferença entre o cultural e a exploração enquanto atividade turística, né? Eu acho que a gente tem que conseguir separar, mas falando no cultural, eu já estava aqui pensando sobre isso, a Ana até comentou aqui, culturas mudam. E eu acho assim que, né, ela acabou até dando outros exemplos ali nos comentários, mas eu acho que deve existir, assim, de forma, vou dizer até mesmo assim, universal, mas pessoas, órgãos, tipo ONU, sei lá, para fazer esse tipo de controle. Então, a sua cultura é assim, mas até que ponto essa cultura está sendo saudável, né? Assim, o que dá para a gente melhorar disso? Tem muitas vezes questão de cultura, questão religiosa, mas a gente tem que ver até onde, qual é o limite ali, sabe, entre a exploração e o desrespeito para um próximo, para com o próximo, seja ele animal ou até mesmo o ser humano, mas a gente começar a considerar todas as formas de vida e entender que essa cultura muitas vezes pode estar prejudicando também essas formas de vida, né? Assim, mas é muito complicado, assim, eu não sei se teria uma solução, assim, para isso, eu não sei. É bem delicado, porque envolvem muitas questões, né? Sim, mas se for questão de animal como subsistência, eu acho que o Pedro, nos vídeos que a gente falou, ele deu um exemplo fantástico, que é botar a quantidade de horas por dia para um animal trabalhar, assim como o ser humano tem quantidade de horas por dia. Assim, a partir do momento que você toma consciência de que aquele animal precisa descansar, que ele é um ser vivo, que precisa de cuidados... De cuidados, né? Exato. Exato. É aquela coisa, você considera ele como um trabalhador que precisa ser recompensado. Descansar, comer, ter o lazer. Não, então, ele falou muito a questão do cavalo também, né? Que pode andar de cavalo e não pode andar de elefante. O cavalo, a primeira espécie de cavalo tem data de 55 milhões de anos atrás. E a espécie mais próxima com o cavalo atual tem cerca de 3 milhões de anos. E começou a se difundir pela região da Europa. Quando os homens mais primitivos começaram a ter conhecimento desses animais, começaram a cuidar do cavalo, levar cavalo para casa e começaram a domesticar esse animal. Então, durante esses milhares de anos que essa espécie existe, ele foi altamente modificado através de cruzamentos, né, com outras espécies, fazendo vários tipos de cruzamento para poder selecionar suas principais características para ser um animal de tração. Então, eu citei o exemplo da questão da comunidade de Galinhos, que os cavalos da comunidade eles trabalham um dia e 2 não. Então, isso seria uma das soluções para você não... como é que eu posso falar? Para você não cansar o animal. O cavalo é um animal altamente de tração, diferente. Não vamos comparar com a cultura milenar lá da Ásia, que os caras mais de 1000 anos usam elefantes como animais de tração e agora querer tirar.
Acontece o mesmo aqui, você não pode chegar simplesmente agora numa cidade do interior, você está no interior do Rio Grande do Norte, que tem cidades aqui que o único meio de transporte é cavalo. Então vamos chegar na cidade agora, ninguém pode mais andar de cavalo. Não vai acontecer isso. Exato. É algo que não vai acontecer. O que pode acontecer é, quem tem aquela condição de ter mais de um animal para dar descanso para o animal, a gente estudar, exigir de políticos leis que dê descanso ao animal. Não é questão de poder, é questão que o animal ele foi desenvolvido para isso, para ser tração, para trabalhar. Agora, a gente não pode explorar também. Colocar um cavalo para trabalhar 3, 4, 5 dias seguidos, carregando, sei lá, carradas de tijolo, por exemplo, e querer que o animal no quinto dia esteja ótimo, excelente. Não, também não, o animal tem que ter seu descanso também. Então a gente pode exigir que o animal tenha seu descanso, tenha seu trabalho e tenha seu descanso, e seja bem tratado. Isso é que a gente pode exigir. Agora, a gente chegar para uma comunidade e dizer, você não pode mais andar de cavalo, isso é complicado. Sim, mas eu acho que é isso mesmo, limitar ali as exigências mínimas, né, de bons tratos. Eu posso trazer isso agora para dentro do que eu trabalho hoje em dia. Eu trabalho diretamente com comunidades pesqueiras. Aqui no Rio Grande do Norte tem a pesca do peixe voador, que eu já até citei aí conversando com vocês. E a pesca do peixe voador ocorre durante o período de desova do animal. E uma vez eu conversei com um pescador sobre isso, ele me disse, e aí, o que é que eu vou fazer? Eu trabalho há 30 anos com a pesca do peixe voador. E se eu parar de pescar agora o peixe, eu vou fazer o quê? Eu não tenho outro meio de vida. O que pode fazer é ter trabalho de conscientização, tentar diminuir. Eu já falei várias vezes, a pesca do peixe voador, por exemplo, não vai acabar. O que pode fazer é delimitar. Eu por temporada eu posso pescar 1.000 quilos de peixe, 2.000 quilos de peixe. Diferente que tem pescador que pesca isso e pescador que pesca 20.000 quilos, entendeu? Essa desigualdade, então a gente pode dar um limite para tudo. Então o pescador pode pescar por temporada com uma quantidade X. Então, trazendo isso para esse lado. Isso, assim, considerando também a espécie e a reprodução dela, né? Creio eu. Exatamente. Legal. Exatamente. Então, e pensando assim, por exemplo, né, do passeio de sempre enrosco nessa palavra. Mas então, considerando o passeio de Natal, não vou nem tentar falar de novo para não enroscar de novo. E, assim, o zoológico, tipo, como o Lujan, que utiliza os animais, né, para atrativos. No caso, eu sei que existe muita gente lutando, né, para encerrar esse tipo de atividade, mas no caso de se essas atividades realmente fossem encerradas e esses animais que eram explorados como trabalho, o que fazer, então, com esses animais após esse encerramento, depois da libertação deles? Qual seria o ideal para esses animais? Então, posso falar? Não, eu só ia começar falando que se isso acontecesse, não faria sentido você botar os animais diretamente no habitat natural deles. Porque apesar de que eles poderiam viver muito bem lá, eles não estão acostumados. Eles não estão acostumados a caçar, não, dependendo da espécie, não estão acostumados a fugir do predador. Então, teria que ter toda uma fase de readaptação, que muitas vezes acontece nos santuários, como foi o caso dos elefantes que foram retirados dos zoológicos e foram para os santuários. Então, teria que ter toda essa reabilitação para, eventualmente, serem postos de volta como reintrodução ao meio ambiente natural. E isso demora um tempo. Então, essa seria a opção. Então, você falou tudo que eu ia falar, mas só... Não, tranquilo, é isso mesmo. Só complementando, eu estou fazendo um curso agora também na parte de biologia marinha, um pouco de mamíferos marinhos, e durante o curso uma veterinária citou de um peixe-boi que está agora no aquário de São Paulo. Por que esse peixe-boi está no aquário de São Paulo? Esse animal não tem condições de ser reintroduzido. Como eu disse, o peixe-boi é um animal muito dócil. Quando ele tem muito contato, quando se acostuma com seres humanos, é muito difícil de reintroduzir um animal desse. Então, é o tipo de animal que você reintroduz e quando você percebe, ele tá na praia querendo se divertir e brincar com os banhistas. Então, o que vai acontecer com esse animal? Vai ter uma pessoa ruim que vai querer fazer algum mal com esse animal. Então,
Esse peixe-boi que está no aquário de São Paulo, ele está lá porque ele não tem condições de ser reintroduzido. Então, vocês achariam certo a gente simplesmente deixar a seleção natural agir, soltar esse animal e deixar que tudo tome de conta? É uma espécie em extinção, cara. Existem 500 peixes-bois na natureza, peixes-bois marinhos na natureza no Brasil. Aí eu vou soltar um animal que pode estar servindo de educação, servindo para as pessoas se conscientizar. O peixe-boi está sendo extinto. É um animal que só existe 500 na natureza. Existem vários trabalhos para a conservação desse animal. Mas ele está aqui, ó, porque não tem condições de ser reintroduzido. Aqui para vocês verem. E entre soltar esse animal e deixar ele, nesse caso, no aquário, eu sou a favor de deixar ele no aquário. Uhum. Mas, Pedro, se eu posso fazer uma continuação do seu pensamento, porque Claro. eu acho que é perfeito, eu acho que faz todo sentido. Mas eu queria continuar porque muitas vezes tem zoológicos que usam no discurso que eles trabalham com conservação. Sim. Mas, na verdade, por exemplo, girafas que ainda existem no zoológico da Dinamarca estão entrando em extinção no seu habitat natural. E aí eles falam, não, nós precisamos ter essas girafas ali para conservação. Mas, na verdade, o trabalho que deveria estar acontecendo não é simplesmente você conhecer aquela girafa, mas explicar por que ela está ali e também que o habitat natural dela está sendo destruído. Porque, assim, não adianta você ter esse discurso de conservação e manter aquela espécie ali se ela eventualmente vai ser descontinuada, vai entrar em extinção completa, se o habitat natural dela está sendo destruído. E nós somos os responsáveis por isso. Não sei se faz sentido isso que eu estou falando. Olha, vou citar com vocês aqui um exemplo da ararinha azul. Quando a ararinha azul sumiu da natureza aqui no Brasil, existiam alguns exemplares no zoológico de São Paulo e espalhados por vários países do mundo, em vários zoológicos. E uma entidade lá eu esqueci de onde mas de um país árabe daqueles, ele começou a comprar esses animais dos zoológicos e começou a fazer trabalho de reprodução desse animal. E começaram a fazer muita inseminação artificial também, porque o animal tem dificuldades de reproduzir no cativeiro. E teve parceria com os zoológicos de São Paulo, parceria com os zoológicos da Alemanha, e várias parcerias com vários zoológicos para poder fazer inseminação com vários animais diferentes, para pegar uma carga genética diferente. E hoje, com a ajuda dos zoológicos, eles estão reintroduzindo a ararinha azul. Então, é onde entra também essa importância do zoológico também nessa questão ambiental. Eles estão participando e estão mostrando que estão participando da reintrodução de uma espécie que estava extinta na natureza. Perfeito. Isso é um exemplo legal de toda... Desculpa. Pode falar, Ana. Eu só ia falar que eu acho que esse é um exemplo ótimo, onde o zoológico atua com educação e conservação. O que não vale é falar, não, estou conservando, mas aí os animais estão entrando em extinção no habitat natural e você não está fazendo nada. Então, acho que esse é um exemplo ótimo. E é justamente o que falamos em todos os vídeos, né? A questão de que muitos animais não conseguem mais ser reintroduzidos na natureza. O questionamento da Carol, né? Se fechar tudo, para onde esses animais vão, e que se isso ocorra, que tenha todo um acompanhamento, uma fiscalização, que seja de uma forma responsável. Porque quando foi proibido de se ter animais em circos aqui no Brasil, o que aconteceu? Muitos dos animais foram abandonados dentro das suas jaulas, não ABR, então abandonados ali para morrer, porque eles não queriam, muitos já estavam agindo fora da lei, não queriam entregar em nenhum local responsável para não se responsabilizarem e simplesmente abandonavam ali. Então, isso não é o correto a se fazer. Então, tem que ter todo um acompanhamento, toda uma fiscalização para que isso seja feito de uma forma totalmente respeitosa com o animal e correta, que ele seja realocado para um local que vá cuidar dele, que vá tentar reintroduzi-lo, e se ele não puder ser reintroduzido, que ele seja mantido de um habitat o mais parecido possível com o habitat dele, né? Legal. Eu vou retomar... Pode falar, Pedro. Não, é o que eu estava lembrando agora. Se eu não me engano, em 2002, voltando à ararinha azul, ela foi extinta na natureza. E existiam 20 exemplares, ou 26, eu não tenho certeza agora, no mundo todo, e somente 8 estavam no Brasil. Um animal com espécie endêmica da região da Bahia, e só existiam 8 no Brasil, ou 6, não tenho certeza, e todos estavam em zoológico de São Paulo. E com a ajuda da instituição lá do Catar, que eu esqueci o nome, se em 2002 tinham 26, agora em 2020 tem cerca de 170 ararinhas azuis no mundo.
E eles estão trazendo de volta para o Brasil. Já compraram uma área na região da Bahia, na região da Mata de Caraibeiras, que é onde as ararinhas azuis viviam. Cerca de 40 hectares, eu não lembro. Estão agora com uma parceria com o ICMBio e criaram um santuário da ararinha azul. E vão reintroduzir o animal. Foi uma parceria entre os zoológicos e a instituição, que eu esqueci o nome agora também, que está tratando de fazer a reprodução desses animais em cativeiro, através de inseminação artificial. Legal. Eu vou retomar aqui nos comentários, na hora que a gente estava falando da parte de educação ambiental, a Islânia comentou aqui com a gente, né? A educação ambiental é algo para o futuro, portanto as crianças sempre prestam mais atenção. E é uma coisa que a gente tem que investir mesmo, né? A gente vai colher os frutos a longo prazo. Com certeza. Gabi, Carol, eu posso fazer uma conexão com o que a Islânia acabou de falar, com o que o Pedro falou? Claro, à vontade. Porque, assim, o que está acontecendo atualmente, que é até um dos tópicos que a gente queria falar na live, é muita destruição ambiental, e a gente está vendo a destruição dos habitats naturais de várias espécies. Então, eu acho muito importante a gente mostrar para as nossas crianças que é importante elas conservarem o natural habitat delas, para a gente não precisar contar com inseminação artificial de espécies para manter espécies vivas. Porque isso acaba sendo uma seleção artificial dos seres humanos, selecionando as espécies que a gente julga melhores para continuar existindo, porque nós fomos responsáveis pela destruição do habitat natural delas, e agora nós estamos tentando consertar o problema com seleção artificial. Eu acho que isso é uma coisa muito importante que a gente deveria ensinar para as nossas crianças, que eu acho incrível, tem várias iniciativas de inseminação artificial que são fantásticas, mas tem exemplos também, como é o projeto do Panda na Ásia, que a gente viu nos nossos vídeos que a pesquisadora mesmo falou que não faz mais sentido ter aquela pesquisa porque o panda nem deveria mais existir, ele nem se reproduz mais. E nós estamos gastando dinheiro público e privado. Nós já acabamos destruindo o habitat natural deles, estamos continuando através de inseminação artificial. Então, eu concordo muito com o que a Islânia falou. Eu botaria isso em negrito na capa da live. Mas isso que você falou, é o tal de tratar o sintoma e não a causa, né? Então, fica colocando ali o paliativo e não vai na raiz do problema, né? Exatamente. Tem uma pergunta aqui que a Ana tinha deixado, tá aqui, ó. Que ela não tinha entendido por que santuário não pode fazer o papel de resgate, porque até então a gente está falando muito do zoológico, né? Mas pode falar, Bruna. Não, claro. Ana, então, é porque a gente falou disso nos outros vídeos mesmo, mas o papel do santuário, um dos papéis principais é o resgate. Tem, inclusive, um santuário muito famoso no sudeste do Brasil, que é um santuário que trabalha com resgate e também na readaptação emocional desse animal para o meio ambiente. Então, assim, esse é o principal trabalho deles. Então, é uma pergunta ótima que você fez, a gente relembrar o que a gente falou, mas se a gente falou em algum momento que o santuário não pode fazer o resgate, isso está errado. Tenho certeza que houve alguma falha na comunicação. É isso aí. Mas então, gente, se alguém mais tiver algum comentário, quiser deixar ou alguma dúvida, aproveita, que acho que a gente já está indo para o encerramento, né? Abordamos os principais tópicos da semana, assuntos polêmicos, inclusive, né? É muito difícil fugir da polêmica que envolve todo esse assunto, né? Sim. Mas eu acho que foi um papo ótimo e muito enriquecedor. Eu acho que é exatamente esse tipo de atitude que faz com que a gente trate os animais melhores, tome consciência. Carol, eu lembrei de um último comentário que eu queria fazer, que eu falei para você logo no início antes de a gente entrar na live. Fica à vontade. Então, gente, assim, tem coisas muito pequenas que a gente faz que não necessariamente são relacionadas, poxa, eu vou pesquisar aqui. Claro, essa parte é super importante, vou sempre precisar isso. Mas as nossas atitudes em casa fazem toda a diferença para a manutenção do habitat natural dessas criaturas. Por quê? Toda vez que a gente consome, você tem uma área que é utilizada para produção de roupa, produção de alimento. Então, toda vez que você reduz seu consumo, você reduz a necessidade de destruição de habitats naturais e você preserva a casa desses animais, fazendo com que eles tenham que ir menos para zoológicos, santuários e eventualmente serem introduzidos.
E eu falo muito disso, eu acho que eu não falei no início, eu vou falar agora, do meu projeto Bruna by Nature, que tá os links todos a Carol deixou. E aí, eu até faço, por exemplo, isso aqui era um pote de molho de tomate. E eu uso como um copo lindo, porque eu gosto, sabe? Eu achei, olha, que fantástico. E quando essas pequenas atitudes aqui fazem toda a diferença. Que nem a Carol mostrou que ela reutiliza garrafa para tomar água em casa. A Gabi tem o kit de canudo inox para diminuir o plástico. Tudo isso reduz consumo e reduz a necessidade de invadir os habitats naturais. Então, queria fazer essa ressalva da importância da gente pesquisar e agir em casa. Perfeito. Perfeito. Eu acho que nós temos que... Pode falar, Gabi. Nós temos que ter essa responsabilidade, né, também no nosso dia a dia. A gente tem que rever os nossos atos e analisar se isso aqui está fazendo bem para o meio ambiente ou não. E a maioria deles é super possível você extinguir da sua vida, você diminuir, como até a questão, né, que já foi abordada assim, da questão de comer carne, tipo, você não precisa, não necessariamente parar, mas você pode diminuir o seu consumo. E a sua diminuição já vai estar sendo extremamente positivo para o meio ambiente. Principalmente carne vermelha, né, Gabi? Isso. Eu estava até vendo hoje no Instagram os dados sobre a questão dessa diminuição de carne. Tipo, mas é só um bifezinho, mas um bife faz, assim, uma enorme diferença para o meio ambiente. Então, não ache que a pequena atitude que você faz não vai fazer diferença, porque vai. E é de pequenas atitudes que você vai construindo grandes atitudes. Você muda uma coisinha aqui, outra coisinha lá, e tudo isso vai virando uma cadeia, e você vai incentivando também as pessoas que estão ao seu redor a tomar essas atitudes. Perfeito. E aí isso vai bem sobre o que a gente falou, né, durante os vídeos, porque existe muita crítica em relação à existência de zoológicos e animais em cativeiros, só que o nosso consumo induz mais exploração ambiental, que consequentemente vai ser necessário que esses animais que estavam no habitat natural deles sejam transferidos para cativeiro, porque nós destruímos. Exato. Então, além da gente pesquisar, para além disso, se em casa a gente toma essas atitudes, a gente está garantindo que nós não estamos maltratando esses animais. Porque nós, como turistas e consumidores, temos diversas responsabilidades com eles e com o nosso meio ambiente natural. Show. Isso aí. E sabe que eu acho que só faltou a gente falar, antes da gente encerrar aqui, se ninguém mais tiver nenhuma dúvida também aqui nos comentários, mas a camiseta do Pedro, né? Que ele estava conversando em off aqui com a gente e aí a gente acabou entrando. Fale aí da sua camiseta, Pedro. Não, então, isso aqui é um projeto da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, na verdade, do curso de Biologia, que é o projeto Bioação. Eles fazem trabalhos de levar a biologia para as comunidades também, e um pouco da biologia também para a própria sociedade aqui de Mossoró. Isso, antes da pandemia, a gente pegava datas específicas. Eu não sou mais aluno de biologia, mas sempre eu como voluntário. A gente pegava algumas comunidades, alguns locais aqui da cidade, normalmente era na praça principal da cidade, quando tinha eventos de caminhada, que sempre tem aqui em Mossoró, e a gente ia para poder levar biologia para a comunidade e mostrar um pouco do que a gente tem na faculdade, mostrar um pouco dos trabalhos que a gente desenvolve. E eles também, os professores também usam isso para levar para comunidades carentes também, um pouco de biologia para o pessoal. Essa é a camisa da Bioação. Muito bom. Legal. Aqui. Deixa eu só passar aqui, eu abri aqui a matéria, né, para passar rapidinho os dados sobre a questão do bife. Ao deixar de comer um bife, você economiza 792 litros de água limpa, que é o equivalente a 16 banhos. Você deixa de desmatar 6,6 metros quadrados, que é o equivalente a um quarto de um apartamento pequeno. Nossa. E você economiza 4 quilos de grãos, e que é equivalente a 28 pessoas alimentadas em média. Então, não tem mais essa justificativa de dizer, né? É algo pequeno, que já as pesquisas mostram que faz total diferença. Então, continue fazendo o seu pequenininho até chegar no grande. Perfeito. Nossa, fiquei até arrepiada, gente. Foi muito bom. Mas acho que é isso, então, né? Tivemos bastante
mais pontos para refletir ainda do que já trouxemos durante a semana. Sim. E eu quero agradecer vocês mais uma vez por toparem essa ideia, esse projeto e me ajudarem a trazer esse conteúdo de uma forma crítica, né? Para a gente construir aí uma atividade melhor de turismo e também de ter essa consciência em relação a zoológicos, santuários e atividades que utilizam de animais para a gente melhorar, né? Com certeza. Nossa, Carol, muito obrigada. E, poxa, é um prazer conversar com todos vocês. Senti falta da Islânia. Sim. Ela, nossa, fazia comentários maravilhosos, mas fiquei super feliz de ter lido o comentário dela. Senti sua falta, Islânia. Ela participou aqui dos comentários, mas fez falta mesmo, né? Ainda mais, estava esperando já a contribuição dela para falar mais aqui da educação ambiental com as crianças. Mas A Islânia costuma ser minha parceira de investidas, digamos, educacionais. Sempre quando tem algo ligado à parte de educação ambiental, meio ambiente, ela fez: ei, Pedro, tá desocupado tal dia? Ou era o quê? Vamos fazer um negócio diferente aqui, vamos. Que legal. Muito bom. Marca a gente toda vez que vocês quiserem. Super interessada. Tá bom. E para quem quiser continuar acompanhando, aqui na descrição tem o Instagram de todo mundo, também tem o canal da Bruna, que além do Instagram tem o canal no YouTube também, que ela coloca lá os vídeos relacionados também a consumo e natureza, muito show. E como a gente pode economizar dinheiro ajudando a natureza também. Vários vídeos disso. Perfeito. Pode falar. Meu Insta eu tô refazendo agora, porque eu tinha perdido a senha do antigo, mas todos os animais que eu posto no meu Instagram são animais que eu observo na natureza. Então, eu tento mostrar para as pessoas que dá para você ter experiências legais sem ter que ter um animal preso em casa. Não vou dizer no zoológico, o zoológico eu acho que tem um lado fundamental na existência dele. Então, quando eu não posto alguma soltura, eu posto algum animal que eu estou flagrando na natureza de alguma forma. Muito legal. E é isso, se alguém tiver alguma dúvida depois, manda aqui pra gente, ou pelo Instagram, ou aqui nos comentários do vídeo, e a gente fica de olho e vai conversando. Com certeza. É isso, boa noite para todo mundo. Boa noite, Carol. Boa noite. Boa noite. Mais uma live. É isso, então nos vemos no Instagram e nos próximos vídeos também. Um beijo para vocês. Valeu, tchauzinho.